Bom, eu vou cumprimentar todos que estão presentes aqui, né? Agradecer já de antemão a presença dos queridos professores, aí, o professor Luciano Klosserman e o professor Luciano Leonídio, por estarem nesse momento prestigiando o Tiago na sua apresentação de trabalho de conclusão de curso, e esperamos a contribuição, né, dessa banca muito qualificada. Saudar os amigos e familiares que porventura estejam aqui nessa defesa pública, né, de forma remota, da apresentação do trabalho de conclusão de curso do Tiago de Freitas Carneiro. Desejar a ele uma apresentação tranquila, né, com muita eficiência, como é o Tiago, ok? E passo a palavra para o Tiago para ele já dar início aí à sua defesa. Ok, Tiago? É só lembrando que você vai ter até 20 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, eu irei passar a palavra para os professores fazer as suas arguições, ok? Pronto. Bem, pessoal, eu sou o Tiago de Freitas Carneiro, fui orientado pelo professor doutor Luciano Meirelles de Pontes e vou apresentar para vocês agora um trabalho monográfico intitulado Nível de Atividade Física e Percepção de Barreiras para a Prática de Exercícios Físicos entre policiais militares do Estado da Paraíba e instrutores do PROERD. Bem, primeiramente, vale a gente falar sobre a profissão policial militar, que ela resguarda em si algumas peculiaridades que diferenciam ela de outras profissões. Nela, o profissional lida diariamente com a criminalidade, lida com eventos de morte, e às vezes ele chega a testar a capacidade da maldade humana. Então, assim, ela é uma atividade que expõe o seu profissional a uma carga excessiva de estresse. Quanto à prática de atividade física, nós temos o seguinte, que tem aumentado em todo o mundo o número de pessoas com níveis insuficientes de atividade física. E esse fato foi agravado ainda mais de que, nos últimos anos, né, nós fomos acometidos por uma pandemia e as autoridades sanitárias, na contenção dessa pandemia, orientaram as pessoas a ficar em casa e a ter o distanciamento social. Então, isso pode ter diminuído ainda mais, né, ou aumentado o número de pessoas insuficientes de atividade física. Então, com isso, surge um problema para o nosso trabalho. Surge o problema de qual o nível de atividade física, certo? E as barreiras percebidas para a prática de exercícios físicos entre os policiais militares do Estado da Paraíba e instrutores de PROERD. Quanto aos nossos objetivos. Primeiro, objetivo geral. É analisar o nível de atividade física e as barreiras percebidas à prática de exercícios físicos entre os policiais militares do Estado da Paraíba e instrutores do PROERD. Nos objetivos específicos, nós delineamos averiguar os níveis de atividade física dos policiais militares do Estado da Paraíba e instrutores do PROERD. Comparar os níveis de atividade física entre os militares estudados. E examinar as principais barreiras percebidas pelos policiais militares estaduais estudados para a prática de exercício físico. Bem, a criação da Polícia Militar, ela remonta aí, segundo o Lima, ao Brasil Imperial. Com a abdicação do imperador Dom Pedro I, se sucederam várias revoltas no Brasil, nas províncias, né, revoltas provincianas. Então, foi criado uma força policial, mais tarde denominada de Polícia Militar, para conter essas revoltas. Na nossa Constituição Federal, no seu artigo 42, ela resguarda algumas atribuições que são ao policial militar inerente. A Polícia Militar, ela resguarda a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo preventivo, que é aquele policiamento fardado. Então, para o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência, que, segundo o LOS, foi criado na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1983. Um grupo de especialistas se reuniram e criaram um programa que levaria a criança ao desenvolvimento de inteligência socioemocional e ela ficaria apta a tomar decisões mais assertivas e evitar o uso de álcool e de outras drogas. Na nossa resolução, a última resolução para esse tema aqui na Paraíba, que foi a resolução 0007
de 2016, do Gabinete do Comando Geral, é o GCG, temos no nosso artigo 32 dessa resolução: o instrutor PROERD deve ser exclusivamente um policial militar, ou seja, demais forças de segurança, bombeiro militar, não pode aplicar, não pode ser instrutor PROERD, não pode aplicar o programa. A Guarda Municipal não pode aplicar. O policial civil também não pode aplicar. Então, ele é exclusivamente para o policial militar. Da ativa, não pode ser reformado ou aposentado. Aprovado no curso de formação de instrutores PROERD, ele passa por um curso de formação de 15 dias para entender e aprender o programa, né, e como é a sua aplicação, e deve ser chancelado por um centro de treinamento reconhecido pelo DARE, ou seja, o Drug Abuse Resistance Education, DARE América, Educação para Resistir às Drogas, que foi criado por aquele grupo de especialistas que eu falei, em 1983. Vamos lá. A atividade policial, ela é em si estressante. Muitas vezes o policial está ali patrulhando numa viatura e tem que ter uma explosão para pegar algum criminoso. Algumas vezes ele lida com um evento que ele tem que preservar a própria vida, que ele vai lutar pela própria vida. Ou outras vezes ele só está ali para dirimir um desentendimento de vizinhos. Então, se faz necessário que ele goze de uma boa saúde, um bem-estar físico, mental, emocional, para que ele desempenhe com perfeição suas funções. E, segundo o Sildler e outros colaboradores de 2020, ele diz que a atividade física é indicada para melhorar o perfil fisiológico, cognitivo, emocional, social e psicossocial. Para a nossa metodologia, caracterizando aqui nossa pesquisa, foi um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. Quanto aos critérios de inclusão e exclusão. Primeiro, inclusão. Deveria ser voluntário, policial militar, instrutor do PROERD e ter mais de 6 meses na aplicação do PROERD, certo? Quanto aos critérios de exclusão, ele não podia estar de licença, tanto licença prêmio, licença especial, férias, ou doenças incapacitantes para atividade física, lógico, ou estar gestante. Então, esse seria um caso de exclusão que iria modificar nosso resultado, né? As variáveis e instrumentos de coleta de dados. Nós optamos aí por 2 questionários. O primeiro questionário é o Internacional de Atividade Física, o IPAC, versão curta, que ele foi validado por Matsudo em 2011. Ele é basicamente 8 perguntas que vai mensurar a quantidade de dias que o indivíduo treina por semana, pratica atividade física por semana, e a quantidade de tempo. Aí ele vai ser classificado como sedentário, insuficientemente ativo, ativo ou muito ativo. E quanto às barreiras percebidas para a prática de atividade, nós aplicamos o questionário proposto e validado por Martins e Petroski, em 2000. Ele consta de 19 perguntas, onde o participante tem ali uma pergunta e ele vai ver se percebe aquilo como uma barreira ou não à prática de atividade física. Procedimento de coleta de dados: primeiramente, tivemos um contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, o Coronel Euler, que nos indicou o Coronel Ronildo, diretor do Centro de Educação, o qual cedeu a carta de anuência para que nós pudéssemos coletar os dados dos policiais. A nossa pesquisa, os nossos procedimentos foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFPB, e por conta do último decreto de calamidade pública do nosso governador do estado, nós não podemos estar presente com os policiais. Então, nós colocamos os 2 formulários e o termo de consentimento livre e esclarecido no Google Forms e enviamos para cada policial aquele formulário onde eles preencheram e a gente armazenou no banco de dados e no Excel para tabular todos os dados. Os aspectos éticos da nossa coleta. Ela atendeu à resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e teve a aprovação no parecer consubstanciado aí 5.054.486, Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciência de Saúde da UFPB. Vamos aos nossos resultados. Primeiro, caracterizando a nossa amostra. Nós temos o seguinte: dos 45, 32 policiais se indicaram como do sexo masculino, gerando aí uma frequência de 71,1%.
tá? Quanto à idade, nós temos aí que uma frequência de 55,6, indicado ter entre 30 e 40 anos de idade, relativamente jovens. Quanto à patente, eu queria agora fazer uma divisão nesse grupo, tá? Dividir entre o grupo dos oficiais, que é que exercem a função de comando e coordenação, e o dos praças, que exercem a função, basicamente, na maioria das vezes, de execução. Então, nós temos oficiais compareceram, foram a frequência de 20%, e os praças, que é o do soldado ao subtenente, de 80%. Quanto ao tempo de serviço, nós temos aí que 60% da nossa amostra nos indicou que tem de 10 a 20 anos de serviço prestados na Polícia Militar. Quanto ao tempo de instrutor, 29 dos 45 indicaram que tem entre 2 e 6 anos. Se nós aumentarmos esse espectro para de 2 a 10 anos, vamos ter o que aí? 88,9%. Então, a frequência de 2 a 10 vai dar 89, então, 88,9%. Então, é uns instrutores relativamente jovens. Quanto ao nível de atividade física, aqui é importante observar que apareceram indivíduos sedentários, insuficientemente ativos, e aqui 66,7% se indicaram como ativos ou muito ativos. É uma grande parcela da nossa amostra. Quanto às barreiras percebidas pelos policiais estudados, temos que a jornada de trabalho extensa apareceu aí com a frequência de 77,8%. Compromissos familiares, indicou 82,2%. Tarefas domésticas, no próprio lar do policial, 77,8%. E falta de energia, que é o cansaço físico, apareceu com 53,4%. Bem, o policial militar, ele deve ter o nível de aptidão física, claro, acima da média da população. Isso é imprescindível para que ele atenda bem às ocorrências. Porque muitas vezes ele vai ter que ter explosão de alcançar um criminoso, muitas vezes ele vai transpor obstáculos. Então, ele precisa ter um nível de aptidão física, claro, acima da média da população, para que ele desempenhe com louvor as suas funções. E o que apareceu nessa pesquisa foi que 33,3% dos indivíduos eles não atingem as recomendações internacionais quanto à prática de atividade física, que é lá 30 minutos de atividade leve ou moderada durante 5 dias na semana. Então, 33,3% dos policiais não atingiram essas recomendações mínimas internacionais à prática de atividade. E isso é preocupante, já que a gente precisa tanto, já que os policiais precisam tanto do nível de aptidão bom, aptidão física bom. Nós aqui vamos ver essa barreira de modo separado, jornada de trabalho extensa. O que pode estar acontecendo nessa jornada de trabalho extensa? Os policiais podem estar percebendo baixa no soldo, no dinheiro que ele recebe, no salário. E eles podem estar se submetendo ao serviço extra remunerado. Vou explicar. O policial militar ele trabalha um dia, folga 3. Quando ele se submete ao extra remunerado, ele trabalha no seu segundo dia de folga, vem de 24 horas da sua folga. Era para ter 24 horas de descanso, era para ter 3 dias de descanso, só vai ter um, trabalha um e volta outro. Ele vai trabalhar normal um dia, vai ter seus 3 dias de folga. Ele vende um dia de folga para o Estado, que ele podia estar descansando. Então, ele trabalha um dia, folga. Trabalha um dia, folga. Vai ficar ainda mais desgastante para ele. Por isso que ele pode estar percebendo a jornada de trabalho extensa. E para o instrutor do ProERD, isso ainda é pior. Porque o instrutor do ProERD, ele tem que dar aulas no momento de folga, não pode ser no extra remunerado, nem no serviço ordinário dele, e tem que preparar as aulas. Então, ele pode estar percebendo a carga horária extensa, ainda mais do que os policiais do patrulhamento normal. E a falta de energia pode estar vinculado a essa jornada de trabalho extensa. Quanto às barreiras pessoais aqui, o compromisso familiar e tarefa doméstica, a gente pode discutir o seguinte, que elas podem estar diretamente ligadas com o avanço e o aumento da criminalidade. Quando o policial militar se envolve em um evento criminoso, ele tem contato com o criminoso, ele prende o criminoso, então ele tem medo, receio, que possa ser identificado no momento que ele está praticando uma atividade ao ar livre, numa academia, numa praça.
Então, ele se resguarda, fica recluso mais no seu lar, e ele pode estar confundindo isso com os compromissos familiares ou as tarefas domésticas. E como ele está em casa, ele vai fazer alguma tarefa doméstica, vai fazer alguma coisa, vai fazer algum compromisso familiar, e ele pode estar confundindo esses compromissos como uma barreira, que na verdade se deve ao aumento da violência que está jogando o policial para dentro do próprio lar. Então, para nossas conclusões, nós temos que 66,7% dos nossos indivíduos foram classificados como ativos ou muito ativos e predominaram as barreiras de cunho pessoal, que são vinculadas basicamente à falta de tempo, compromissos familiares, carga de trabalho extensa, mas também podem ser agravadas ou estão intimamente ligadas à falta de uma política de promoção de atividade física por parte da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Por quê? Os policiais militares só têm a obrigação de praticar atividade física, hoje na Polícia Militar do Estado da Paraíba, enquanto estão no curso de formação. Quando eles se formam, quando eles saem a pronto, quando eles são profissionais já formados, eles não têm mais a obrigação de praticar atividade física, tá? Então, isso pode ser um agravante nessas barreiras. E as ações que visem intervir na remoção, né, das barreiras à prática de atividades físicas dos policiais militares, ela não deve focar apenas no indivíduo, ela deve melhorar as condições de vida e de trabalho dele. Para quê? Para que isso a gente melhore o aspecto social, fisiológico e físico desses policiais. Então, a gente não deve focar no indivíduo. Nós devemos atuar em rede, para que aí a gente melhore a vida e as condições de trabalho dos nossos policiais. Essas foram algumas referências que nós utilizamos no decorrer do trabalho, dentre outras, mas na nossa apresentação nós apresentamos essa. E eu fico muito feliz com a apresentação que vocês têm acompanhado até aqui. E esse foi o nosso trabalho. Muito bem, Tiago. Cumpriu com o tempo de apresentação, uma apresentação muito segura. Fiquei muito satisfeito com a sua performance, tá? Agora a gente vai para a segunda etapa, onde os membros da banca irão fazer os seus comentários. Já inicio agradecendo mais uma vez a essa banca que eu espero muita luz, já que é formada por lucianos, né? Acredito que é um fato até inédito, né? Uma banca de lucianos, aí 3 lucianos, então é um momento muito especial, né? E o Tiago tem esse privilégio, né? Então, fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite. O professor Luciano Kloster é muito querido no nosso departamento, eu gosto muito, e quando eu tenho essas oportunidades de estar com ele nas bancas, é sempre muito bom, e não seria diferente também com um grande parceiro aí, o Leonídio também, que a gente está sempre juntos aí nas bancas, né? E eu fico muito feliz por vocês terem aceitado, e agora trazer uma contribuição aí, um olhar, né, para quem sabe, Tiago, juntamente comigo, enquanto orientador, a gente melhorar ainda mais o nosso trabalho, né? Então, eu vou iniciar pelo professor Luciano Kloster, para que ele possa trazer a sua visão, os seus comentários. O professor pode ter até 10 minutos, fique à vontade, tá bom, professor? Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite para participar da banca. É uma honra, é um prazer, uma satisfação. Cumprimento especial ao candidato Tiago Carneiro, aos colegas, professores doutores Luciano Meirelles e Luciano Leonídio, colegas do departamento, a audiência que está aqui participando, prestigiando o colega Tiago Carneiro, que é importante, né, prestigiar o colega. Parabenizar você, Tiago, pelo seu trabalho, que seu trabalho está bem feito. Aproveito para parabenizar o professor Luciano Meirelles, porque a gente vê que é um trabalho que foi bem orientado para ter essa qualidade que ele tem, então, com certeza, teve uma boa orientação. Eu tenho, inclusive, assim, pouco a contribuir em termos de sugestões de correção, não é nem correção, é mais ajustes para fazer, porque o trabalho já está bem consistente, bem coeso.
tem alguns detalhes só, tá? E eu me pego em alguns detalhezinhos. Por exemplo, quando você vem no resumo, é o que a gente vai ler no trabalho, chega no resumo, aí quando você faz a primeira referência ao PROERD, e o PROERD tá em sigla, senti falta dele estar por extenso, porque é a primeira vez que você entra em contato com a expressão PROERD, e eu não sabia o que era PROERD, entende? Quando eu estava lendo o resumo. Aí eu senti falta de ter ali para saber o que era PROERD. Eu estava lendo o resumo e não sabia o que era PROERD, que estava lá no resumo. Eu digo, acho que poderia estar extenso ali para poder saber do que se tratava aquela sigla. Na revisão da literatura, na página 18, você cita faz uma citação da Fiocruz, mas não diz a referência e não está nas referências, então acho que é importante colocar na referência, porque Fiocruz é uma referência bastante importante, na página 18. Achei muito interessante, que aí não é sugestão de mudança de nada, é só uma colocação, que na página 22 você faz uma definição e um breve histórico sobre a polícia, né, que você fala, não só no Brasil, mas dentro da história do Brasil. E eu já peguei outras bancas que se refere sobre a polícia, e nunca tinha visto assim. Então, achei muito curioso e achei que enriquece bastante o teu trabalho essa referência sobre a história da polícia, como foi construída, como foi instalada, como a história mesmo, como foi constituída a polícia no Brasil. Achei que deu um plus, deu um valor a mais ao teu trabalho. No 4.2, na metodologia, você fala participantes do estudo, depois você fala quantos masculinos e quantos femininos, no item 4.2. Acho que ali você já poderia dizer quantos masculinos e quantos femininos. Você diz que tem masculino e feminino, mas não diz quantos, no item 4.2. Deixa eu ver, tem aqui. Que é uma informação importante, né? Do grupo que você trabalhou. Bom, deixa estar. Só colocar, só deixar explícito. No item 4.5, você começa a fazer referência ao Comitê de Ética e Pesquisa, certo? Da UFPB. Mas você não vai dizendo sobre detalhes do comitê. Você faz uma referência e muda de assunto. Aí, quando eu fui lendo, eu disse assim, mas foi aprovado? Teve um parecer técnico de aprovação? Porque você falou como se não tivesse. Aí depois, lá na frente, você fala que sim, que passou pelo comitê de ética, porque foi pelo comitê de ética tal, baraná, entende? Então, deixa para falar sobre o comitê de ética quando você já trouxe a informação técnica correta sobre o comitê de ética em pesquisa, entende? Porque você trazer antes uma referência sem consistência passa uma impressão de que não foi feito tecnicamente correto. Está entendendo? Depois você dá uma olhada que você vê que se você faz uma referência e não diz que teve uma aprovação técnica, não fala sobre o parecer técnico, você não fala sobre carta de anuência, e teve tudo, foi feito tudo no rigor necessário que precisa ser feito. E você começa falando como se não tivesse. No item 5 do texto, que aí é quando você começa a apresentar
apresentação dos resultados. Você apresenta uma tabela, um texto, e apresenta a tabela. Aí tem hora que você apresenta duas vezes o texto sobre duas tabelas, aí depois é que apresenta as duas tabelas. Então, precisa dar uma organizada. Você apresenta o texto sobre uma tabela, apresenta a tabela. Aí, em seguida, você apresenta o texto sobre a próxima tabela, e não apresentar o texto de duas tabelas, e em seguida apresentar duas tabelas. Está entendendo o que eu estou falando? Vai apresentando um por um para ficar didaticamente bem organizadozinho. Primeiro, isso vai tratar sobre A, aí apresenta A. Agora, esse aqui vai tratar sobre B, aí apresenta B. E não assim, o primeiro trata sobre A, o segundo sobre B, o terceiro sobre C. Aí apresenta A, apresenta B, apresenta C. Não, vai apresentando cada um e o texto e a figura, o texto e a figura, o texto e a figura, para ficar didaticamente mais eficiente. Na apresentação da tabela 3, você fala dentro da tabela 3, faz referências a gráficos dentro da tabela. Me confundi um pouco, esses gráficos que você faz referência dentro da tabela. Isso na tabela 3, entende? Não entendi muito bem, não ficou muito claro para mim que gráficos são esses que você faz referência dentro da tabela. E, em seguida, você apresenta várias figuras e não faz referência a essas figuras. São figurinhas coloridas que você apresenta, são várias, e não descreve essas figuras que você apresenta. Na discussão, na página 41, tem um errinho que você escreve população da pesquisada, mas aí você faz uma correção rápida. E na página 44, o último parágrafo da página 44, ele vai para a conclusão. É só tirar ele, que ele é da discussão, o último parágrafo da discussão, no caso, ele é mais adequado, na minha percepção, que ele já vá para a conclusão. Certo? Pronto, são só essas as minhas colocações. Pouca coisa, dá parabéns, achei um trabalho consistente, bem feito, responde os objetivos que você coloca, principal, os objetivos específicos, você responde com o seu trabalho, metodologia está ok. Bom, parabéns a você, parabéns ao orientador, professor Dr. Luciano Meirelles, e força. Nós agradecemos as contribuições do professor Luciano Klosterman. Tiago, quer responder o professor alguma coisa, Tiago? Não, tranquilo, professor. Anotei tudo aqui e com certeza a gente vai sentar ainda, né, professor? Para a gente verificar as mudanças aí que o professor propôs. Tudo ok, então. Então, eu vou passar a palavra para o professor Luciano Leonídio para fazer as suas arguições. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago, os demais membros da banca. Primeiramente, enfim, agradecer o convite. Eu acho que essa é a maior concentração de Luciano por metro quadrado, né? Então, o cara conseguiu colocar todo mundo na mesma banca. Enfim, mas obrigado aí pelo convite, né? Admito que também eu não tenho muitas coisas a acrescentar. O trabalho está muito bem organizado e já de antemão parabenizando o Tiago e o professor Luciano Meirelles, já está muito bem estruturado, enfim, o rigor na riqueza dos detalhes, né, as normas da ABNT, enfim, também o professor de metodologia científica, né, aí você já elimina um crivo fundamental em torno disso. Então, assim, já parabenizar pela construção do trabalho, né? Segundo, e aí, assim, tudo que eu vou colocar aqui, Tiago, não necessariamente, veja só, tem a ver e não tem a ver com o trabalho ao mesmo tempo. Tem a ver porque eu acho que traz algumas informações mais aprofundadas que vão ser importantes
inclusive para dar retorno à corporação. Eu acho que o principal objetivo no trabalho acadêmico é você transcender para além da instituição, da academia, né, da universidade, enfim. Mas também que esses números, essas informações, elas voltem para a corporação, porque certamente trazem questões importantes, inclusive planejamento de gestão do dia a dia. A gente sabe, você bem colocou aí, que não é uma atividade muito simples, não é uma atividade muito fácil, tem um nível de estresse altíssimo, e quanto melhor forem cuidar dessas pessoas, consequentemente, melhor o trabalho tende a ser desempenhado. E isso repercute não só na própria instituição, mas na sociedade como um todo. Então, acho que as questões que eu vou colocar aqui são apenas elementos de reflexões a mais, né, para poder você pensar, porque você tem esses dados e certamente consegue trazer essas respostas. Algumas aparecem no texto, assim, meio que nas entrelinhas, né? A gente sente, vamos dizer assim, mas não está explícito. E aí, de repente, você acrescentar essas questões que eu vou colocar aqui, mas de antemão já digo que não diminui o trabalho em hipótese alguma. São questões extras para poder vocês visualizarem com tranquilidade. Os objetivos, como o professor Luciano Klosterman falou também, foram totalmente... O que você perguntou, você respondeu. Então, o objetivo do trabalho acadêmico, basicamente, é isso. Perguntar uma coisa, né, problematizar uma situação, responder ela, que estava relacionado lá ao nível de atividade física e as barreiras percebidas para esse nível de atividade física. E aí, né, algumas perguntas para você refletir. Você sabe, com certeza, essa resposta. Eu, enquanto leigo do que se refere à atividade, não sei. E aí tem uma outra coisa que eu queria parabenizar também, antes que eu me esqueça. É a escolha do tema no locus de trabalho, né? Às vezes a gente está na academia, procura discutir um monte de coisa, vai lá, vai aqui, se une com o orientador, às vezes faz uma coisa que não tem nada a ver, que não é orgânico à sua atividade, mas você trouxe algo que você vive, que você sabe, que é o seu locus de trabalho e, consequentemente, tende a trazer uma qualidade melhor ainda para a sua profissão, aquilo que você está seguindo na sua carreira. Então, também parabenizar em relação a isso. As perguntas, né, são as seguintes. Primeiro, você provoca um levantamento do nível de atividade física dessas pessoas, desses profissionais, e as barreiras deles, né? E aí eu pergunto enquanto leigo, tá? Há algum direcionamento da corporação para a manutenção do nível de atividade física? Eu, enquanto senso comum, percebo que nos momentos iniciais da carreira, né, no curso de formação, nos primeiros anos e tal, eu percebo, mas é apenas uma percepção, posso estar completamente equivocado, tá? Que há uma preocupação com isso de uma maneira mais forte. No próprio concurso tem esse nível de cobrança, né? Mas a pergunta é, isso se mantém? Isso é levado em consideração aspectos de idade, tempo de serviço, um nível de cobrança, né? Ou o nível de cobrança de uma pessoa que está há 10 anos é o mesmo de quem acabou de entrar, né? Isso no que se refere aos níveis de atividade física. E aí também, você também coloca outros elementos, a gente sabe que a saúde, por si só, não é algo relacionado unicamente à ausência de doença, né? Mas tem outros fatores de cunho nutricional, de cunho psicológico, de cunho social, enfim. E você cita, inclusive, algumas dessas questões. E aí, numa profissão com nível de estresse, uma carga de estresse altíssima, aí eu provoco também, né? Há algum acompanhamento desses níveis de saúde por parte da Polícia Militar, né? Isso para poder perceber a qualidade do trabalho, enfim. Porque aí eu sou um cara que trabalha com a área da gestão, mais da gestão esportiva, né? Mas eu procuro tentar entender como funciona o processo de decisão da instituição, né? Então, assim, a gestão do batalhão em si é só estrutura física, armamento, farda, coisas do tipo, mas a gestão é só isso, a gestão também tem, com certeza tem, uma avaliação sobre as condições de trabalho. Porque você coloca na sua apresentação uma coisa muito importante, você divide quem são, assim, os comandantes e os praças, né? No que se refere ao nível, né, hierárquico dentro da corporação. Por outro lado, a análise do nível de atividade física ela não considera essa separação, porque não foi seu objetivo. E aí não tem problema nenhum nisso.
Mas aí me provocou o seguinte questionamento. Será que se eu separar isso, essa análise, ou seja, fazer análise só com quem é praça e só com quem é comandante, fazer algum nível de comparação, os resultados trazem outras informações? Porque, insisto, na minha avaliação enquanto membro externo, eu percebo que há um direcionamento muito mais forte para quem está na praça, para quem é mais recente, né? E aí, quando eu olho o resultado e digo que, de repente, ou que o nível de atividade física é muito alto, ou que o nível de atividade física é muito baixo, ou que caiu a média, ou que subiu a média, pode estar sendo interferido por essa análise, por esse elemento. E aí, se eu consigo dividir isso e fazer as devidas comparações, aí dá para perceber que quanto mais antigo, menor a incidência dessas pessoas na rua. Mais na gestão, mais no planejamento, mais no acompanhamento, e vai ocupar outras funções. Consequentemente, o nível de atividade física, pelas barreiras que podem ser percebidas, elas tendem a diminuir. Então, quando eu apresento isso para a corporação, a análise vai ser completamente diferente. Mas, insisto, é uma sugestão para vocês acompanharem e verificarem se é possível, porque eu acredito que isso pode trazer uma informação de extrema riqueza para a instituição. E eu acho que é isso o grande objetivo que você quer no final das contas, né? Então, dá uma observada a isso. Ou seja, será que quanto mais antigo, menor o nível de atividade física e maior a barreira percebida? Será que a proporção é essa? E aí, você tem essa informação. E você pode trazer essa resposta para a gente, né? Porque você coloca lá que 33%, ou seja, 1/3 dos PMs não mantém o nível de atividade física. Será que esse 1/3 é justamente essas pessoas que estão no patamar hierárquico mais elevado? E aí fazer essas considerações. E aí, assim, já para concluir, eu sugiro fortemente que você volte com um relatório para a PM, né? Com uma contrapartida social mesmo, para trazer informações para o gestor, dizer assim, ó, isso aqui eu não tinha percebido. Então, pode ser que, se eu fizer tal alteração na dinâmica de treino, na dinâmica de atividade física, eu consiga, de alguma maneira, reduzir a carga de estresse, eu consiga trazer um contexto de intervenção profissional mais elevado, que, consequentemente, aumenta na segurança da população e aumenta, enfim, alguns níveis importantes de cunho social. Então, apenas sugestões, assim, parabenizar mais uma vez você pelo trabalho e o professor Luciano Meirelles pela condução e orientação, mas, assim, recomendo, especialmente em função da qualidade, que esses resultados voltem à polícia, né? Que voltem ao batalhão para poder se debruçar sobre a sua atividade e, sei lá, de repente, eles entendem que a pesquisa de Tiago é tão importante que vai começar a fazer isso de maneira sistemática, que a cada 6 meses, a cada 1 ano, vai se levantar essas informações para poder não só as barreiras serem percebidas, mas também as potencialidades também, aquilo que pode repercutir no dia a dia da corporação, da instituição e do impacto social que ela tem. Então, parabéns, Tiago, parabéns, professor Luciano, e seguimos aí com o rito na condição do orientador. Tiago, pode responder, o professor. Bem, professor, quanto às perguntas, o senhor perguntou se há um direcionamento à prática da atividade física, né, no pós-curso, e não existe essa obrigatoriedade. O policial ele só é obrigado a manter a atividade física durante o curso. Após terminado o curso, aí fica por conta de cada policial. Aí o senhor perguntou se há um acompanhamento de nível de saúde. Não existe esse acompanhamento. Uma das grandes preocupações é do policial estar pronto para ir para a rua, para trabalhar. Então, não existe esse acompanhamento psicológico, não existe esse acompanhamento de saúde do policial, embora nós tenhamos, né, um centro que trabalha com psicólogos da Polícia Militar, da própria Polícia Militar, e que aí dá minimamente ali um amparo a um policial que esteja ali passando por algum transtorno, né, psicológico, mas a priori não existe nada que mensure esses níveis, nem que trate, né, de imediato assim, ou que previna esses males aí para o policial. Bom, dando andamento, né, ao nosso ritual aí de defesa pública, eu queria dizer umas palavras antes, né, que a banca se reúna, agradecer no papel de orientador, né, pelas contribuições e pela forma tão gentil e simpática com que os professores trouxeram as suas reflexões, né,
sempre visando a melhora da versão final do texto. E, assim, aproveitar o que o professor Luciano Leonídio coloca, Tiago, para que você possa atingir a relevância social, o papel da pesquisa dentro dessa perspectiva do que ela pode trazer de bom para a sociedade, é você, de fato, levar esses resultados, né, e levar esses resultados para apresentar lá para as turmas, né, de policiais militares, e para que possa gerar debates, né, uma reflexão também em relação a essa postura do profissional da Polícia Militar, a manter, né, os seus níveis de atividade física adequados, até mesmo pensando na questão do estilo de vida saudável, né, da saúde sempre sendo a prioridade. Então, eu acho que dá para você levar, não só apresentar, mas levar para uma discussão, para uma reflexão maior, né, mais ampla na corporação. E eu acho que aí você dá um cumprimento enquanto um jovem pesquisador, né, enquanto nesse papel aí de um profissional da educação física que desenvolveu uma pesquisa, mas que não seja só para concluir o curso, que ela possa, de alguma forma, gerar um debate para, quem sabe, políticas públicas aí, de pelo menos massificar e divulgar mais, né, essas evidências tão importantes e tão específicas que você conseguiu, né? E aí, novamente, agradecer aos professores por trazer esse olhar, né? E a gente certamente temos ainda um prazo para melhorar ainda mais, né, pelo menos o texto, e é isso aí, tá? Agradecer a vocês. Agora a gente vai seguir um ritual acadêmico nosso, que é a reunião dos membros da banca. Então, eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar um link para que a gente possa, os professores aí da banca, juntamente comigo, a gente conversar e debater a respeito da avaliação do Tiago, ok? Então, eu vou fechar. A gente vai sair um pouquinho dessa sala, seguindo a formalidade, né, da ata da defesa monográfica, em 6 de dezembro de 2021, às 10 horas, na plataforma Google Meet, reunir-se os professores Dr. Luciano Meirelles de Pontes, como orientador, Dr. Luciano Flávio da Silva Leonídio e o professor mestre Luciano Klosterman Antunes de Souza, como membros examinadores do trabalho monográfico final do curso de bacharelado em Educação Física de Tiago de Freitas Carneiro. O título do trabalho: Nível de atividade física e percepção de barreiras para a prática de exercícios físicos entre policiais militares do estado da Paraíba, instrutores do PROERD. Feita a apresentação e arguições pelos membros da banca, respondidas as questões, a banca decidiu, por unanimidade, atribuir a média 10 ao estudante. Encerrada a apresentação, passo a palavra agora para Tiago, para que ele possa fazer as suas colocações finais e seus agradecimentos. Então, parabéns, Tiago, nota 10. Obrigado, professor. Obrigado pela condução, né? Que foi de tanta valia aí Já que eu estou emocionado, não sei, é doido. Homem. Pode chorar. Por essa condução que o senhor teve comigo, né, durante esse processo, foi muito longo, foi muito assim, arrastado. Mas aí o professor Luciano, que é o Pelé dos gramados do conhecimento, teve aí a paciência e a audácia, inclusive, de me guiar por esse tema, né, que é um tema bem complicado, bem obtuso, né? Mas, professor, como eu disse na minha citação e me resumir, eu digo o seguinte: se nós não mudarmos o nosso hoje, todos os amanhãs serão igual a ontem. Então, nós temos que mudar o nosso hoje. Eu acho que o objetivo desse meu trabalho foi isso: identificar e ter uma alternativa para a gente mudar o nosso hoje. Para que todos os amanhãs da gente, sempre a mesma coisa, sempre aquilo mesmo, toda amanhã vai ficar igual ontem. Então, como bem falou o professor Leonildo, da gente ter um retorno institucional para que a gente mude a nossa perspectiva atual, para que no futuro não se repita alguns erros e a gente não continue da mesma forma que está. Tem um avanço para melhor e a gente se preocupe cada vez mais com o policial militar, com o ser humano que está ali dentro daquela farda. É isso tudo que eu me preocupo. Então, obrigado a vocês aí que participaram, aos senhores da banca, ao Coronel Sailton, a Manuel, a Edília, todo mundo que participou. Fico muito emocionado com a presença de vocês, meus amigos, né? Até os professores também, meus amigos.
E eu fico muito feliz. Até as palavras chegar a embargar, né? Fica meio complicado de falar, mas é isso. O sentimento é de emoção e um curso se termina, um curso que a gente começou em 2013, está terminando em 2021, quase 10 anos aí pela frente, mas prazeroso. Fico muito agradecido de verdade pelos amigos que fiz e o conhecimento aí que a gente acumulou. Obrigado mesmo. Parabéns, Tiago. Está concluindo o curso de forma brilhante. Isso é muito importante, né? Um jovem, um novo profissional da educação física aí que está nascendo e que vai dar muitos frutos à sociedade, além de policial militar, de excelência, né? Então, só agradecer novamente a todos e a gente encerra aqui